Bem, vamos concluir o nosso exame das execuções fundadas em título extrajudicial que nós havíamos começado na aula passada. Não dá tempo da gente concluir na aula de hoje. Eu já estava falando dos embargos, né, começando a falar deles. Então, só para a gente poder retomar, havendo execução por título extrajudicial, forma-se um novo processo. Se tiver tudo em ordem, o juiz expede um mandado de citação, que deve ser expedido, lembram-se, em 2 vias, para citar o devedor para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Uma via o oficial retém com ele para, não havendo pagamento nos 3 dias, ficar com uma das vias para realizar e efetivar a penhora. A outra via deve ser juntada aos autos para começar a correr o prazo de embargos, que é de 15 dias, como nós vimos na aula passada. E nós estávamos vendo que, nesse tipo de execução, a grande novidade introduzida pela reforma de 2005-2006 é de que esses embargos podem ser oferecidos, devem ser oferecidos, independentemente de ter havido ou não prévia penhora. O prazo de 15 dias corre da juntada aos autos do mandado de citação, havendo penhora ou não. O que nós falávamos desses embargos? Bom, sempre bom lembrar que eles têm natureza de ação de conhecimento, que serve para veicular as defesas que, porventura, o executado queira apresentar. Uma vez que tem natureza de ação, os embargos devem ser distribuídos por dependência, vão correr separadamente, não chegam hoje em dia nem mesmo a ser apensados, razão pela qual, com a inicial dos embargos, o embargante deve juntar cópia das principais peças da execução, até para que o juiz possa saber o que está acontecendo na execução. Chegamos a falar disso na aula passada, não foi? Então, isso é uma coisa que alguns advogados têm esquecido e está previsto, no entanto, no artigo 736 do Código de Processo Civil. Precisa instruir a inicial dos embargos com cópia das principais peças da execução. Os embargos são oferecidos por meio de uma petição inicial, né, já que eles têm natureza de ação autônoma. Petição inicial essa que deve preencher os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, indicando, inclusive, valor da causa, coisa que também algumas pessoas têm esquecido. É preciso indicar o valor da causa nos embargos, até para poder haver recolhimento de custas, essa coisa toda. E, então, se a inicial estiver em ordem, o juiz vai recebê-los. E eu terminei a aula passada mencionando uma coisa importante, que daí a gente retoma. De que esses embargos não têm efeito suspensivo como regra. O que significa que, ainda que o juiz os receba, a execução, em regra prossegue. Excepcionalmente, porém, havendo requerimento do embargante, o juiz pode deferir, conceder o tal efeito suspensivo. Desde que, tenha havido requerimento, porque o juiz nunca pode deferir esse efeito de ofício. 2, sejam relevantes os fundamentos, verossímeis as alegações. 3, haja perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a execução não fique suspensa. E 4, foi aí que eu me detive no final da aula passada, e foi a hora que a aula terminou, é requisito para o deferimento do efeito suspensivo, aí sim, que tenha havido prévia penhora. Então, por favor, não confundam as coisas. Na execução de título extrajudicial, a prévia penhora não é requisito para o recebimento dos embargos, mas é requisito para que seja deferido o efeito suspensivo. Isso tinha ficado claro na aula passada? Ótimo. Só acrescentando aqui também o seguinte, 2 coisas que eu acho relevantes. A primeira em relação ao conteúdo dos embargos. Se vocês se lembrarem bem, quando nós estudamos o cumprimento de sentença, a execução embasada em título judicial, nós vimos ali que a forma de defesa por excelência é a impugnação.
Mas vimos também que essa impugnação tem uma série de limitações, de restrições quanto ao seu conteúdo. Vale dizer, não é possível alegar qualquer coisa, apresentar qualquer tipo de defesa na impugnação. Muito pelo contrário. O Código de Processo Civil enumera, num rol considerado em regra taxativo, e que consta do artigo 475, letra L, quais são as defesas, quais são as matérias alegáveis. Estão lembrados? Portanto, há restrições. São 6 incisos no artigo 475, letra L, indicando quais as matérias alegáveis ou não, o que é muito compreensível, esse raciocínio que eu queria de vocês. Essa limitação, essa restrição é muito compreensível, já que no cumprimento de sentença terá havido anteriormente um prévio processo de conhecimento no qual o réu, o devedor, já teve ampla oportunidade de defesa, de alegar o que ele queria. Então, é claro que numa fase de execução vai ter que haver restrição sobre as matérias alegáveis. Normalmente só são matérias de caráter superveniente. Na execução de título extrajudicial, em que a defesa é apresentada por meio de embargos, gente, não há restrições quanto às matérias alegáveis. A cognição é ampla, no sentido de que o devedor pode apresentar qualquer defesa que ele queira, qualquer alegação. Afinal de contas, em se tratando, repito, de título extrajudicial, os embargos serão a primeira oportunidade que o executado está tendo de se defender, já que não teve nenhum processo, nenhuma fase anterior. Vocês concordam? É até interessante vocês saberem, o artigo que trata dos embargos no Código de Processo Civil é o 745. 745, que vai, é preciso ter algum cuidado aqui, porque esse artigo 745 vai conter alguns incisos, depois em casa vocês dão uma olhada, indicando o que pode ser alegado. Então, quem lê esse artigo distraidamente, desavisadamente, pode ficar com a impressão de que também nos embargos há restrição, há um rol de matérias alegáveis. Mas tomem um pouco de cuidado, porque no último inciso desse artigo 745, está no último inciso, que é possível alegar nos embargos todas as demais matérias que o devedor queira alegar. Né? Então, se vocês parassem para pensar, nem precisava ter os incisos anteriores. Né? Se o inciso final diz que é possível alegar todas as matérias restantes, todas as demais matérias, não precisava ter os anteriores, mas tem. Enfim, então o único cuidado é esse, sim. É um artigo que dá uma falsa impressão de conter um rol taxativo, mas na verdade ele é aberto, ele é amplo. O devedor pode alegar o que ele quiser. O que abrange desde matérias processuais, naturalmente, como, por exemplo, ilegitimidade de alguma das partes, falta de título, penhora excessiva ou penhora errônea que tenha recaído sobre bem impenhorável, até matérias de mérito, por exemplo, que a dívida está extinta, foi paga, houve transação, coisas desse tipo. Então, tudo que o devedor queira alegar, eis aí a oportunidade de ele o fazer nos embargos. Tá bom, o prazo para apresentação dos embargos é de 15 dias. Eu acho que eu cheguei ainda a falar que, em o juiz os recebendo, verificando que está tudo em ordem, ele determinará a intimação. O código não diz citação, o código diz intimação do embargado, que é ninguém mais, ninguém menos do que o exequente,
para contestar, impugnar os embargos. A lei não diz qual é o prazo, mas pelo princípio da isonomia, 15 dias. Quer dizer, se tem 15 dias para embargar, deve ter o mesmo prazo de 15 dias para impugnar esses embargos. Por que a lei diz intimação e não citação? Embora os embargos tenham natureza jurídica de nova ação. É porque não precisa citar o embargado, uma vez que o embargado é ninguém mais, ninguém menos do que o exequente. Portanto, alguém que fatalmente já tem advogado, porque promoveu a execução, está promovendo a execução. Tá? Então, basta intimá-lo na pessoa do advogado, portanto, mediante publicação no Diário Oficial, para que em 15 dias ele conteste, impugne os embargos. Uma pergunta que eu já vi sendo formulada no concurso é a seguinte: se porventura o embargado, intimado, não contestar os embargos, qual é a consequência? Serão aplicáveis a ele os efeitos da revelia? O juiz deverá presumir verdadeiros os fatos alegados nos embargos? Tudo que o embargante disse ali nos embargos deve ser reputado como verdade? Ou não? Ou aqui a situação é um pouco diferente? O que vocês acham? Entenderam a situação? O que a grande maioria da doutrina e da jurisprudência tem dito é que a situação aqui é um pouco diferente, não é uma situação comum. Por que que não? Porque, naturalmente, a execução deve estar embasada, senão não seria execução, num título executivo que, por sua natureza, é um documento que já goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Vocês concordam? Então, é um documento que já traz em si, na sua própria emissão, um grau de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, ainda que não haja contestação nos embargos, ainda que não haja resposta aos embargos, o juiz não pode considerar verdade tudo que o embargante está dizendo, porque o juiz não pode considerar verdadeiro aquilo que contraria o que consta do título. Eu repito. Quer dizer, o exequente tem um título. O título tem ali uma série de informações. Valor, data, assinaturas, enfim, os dados necessários para permitir a execução. E que gozam de certeza, liquidez e exigibilidade. Oferecidos os embargos, algumas, e não havendo contestação, algumas coisas o juiz até pode considerar verdade, mas o juiz não pode considerar como verdadeiro aquilo que contraria o título. Não é? Então, digamos, pode haver uma revelia, mas uma revelia parcial. O juiz não vai presumir tudo verdadeiro. Não vai dar para presumir como verdade o que contraria o que consta do título. É isso. Oferecida ou não impugnação, o juiz vai verificar se há ou não necessidade de provas. Todos os meios de prova são admitidos nos embargos. Os embargos pressupõem ou admitem uma cognição exauriente, quer dizer, permitem que o juiz colha e determine todas as provas que ele repute necessárias para formar o seu convencimento. O que significa, além da prova documental, naturalmente, também prova pericial, perfeitamente possível, se for o caso,
E prova testemunhal, perfeitamente possível também, caso em que o juiz vai ter que designar uma audiência para ouvir as testemunhas. Né? E ao final, então, o juiz vai proferir sentença. Acolhendo ou desacolhendo os embargos, o que terá reflexo direto, imediato na execução. Não é? Sobretudo se o juiz acolhe os embargos. Quer dizer, se o juiz acolher os embargos, ele está acolhendo alguma das defesas apresentadas pelo embargante. O que significa que ou o juiz vai extinguir a execução, ou vai alterar alguma coisa no rumo da execução, já que os embargos estão sendo acolhidos. É uma sentença normal, gente, uma sentença comum. Não é? Contra a qual, naturalmente, a parte prejudicada poderá apresentar recurso de apelação. Então, acho que aqui não tem grandes novidades, não me detenho mais. Lembrando só que se esses embargos forem julgados improcedentes, eventual apelação contra eles é uma das hipóteses do artigo 520, eventual apelação não tem efeito suspensivo, será recebida tão só no efeito devolutivo, se os embargos forem julgados improcedentes. Ainda com relação aos mecanismos de defesa, só lembrá-los de uma coisa que eu já falei, mas é preciso repetir, de que nas execuções por título extrajudicial, vamos ver se vocês lembram isso, nas execuções por título extrajudicial, aquele mecanismo de defesa, que são as exceções e objeções de pré-executividade, ficaram esvaziados. Por quê? Por que hoje em dia esses mecanismos, esses incidentes de pré-executividade não têm mais utilidade, ficaram esvaziados na execução por título extrajudicial, só sendo úteis e importantes no cumprimento de sentença? Vocês sabem responder. É porque a grande utilidade desses incidentes, a razão de ser deles, é permitir ao devedor se defender sem precisar passar pelo constrangimento, pelo aborrecimento de ter os seus bens penhorados. Ora, uma vez que na execução por título extrajudicial, os embargos hoje em dia podem ser apresentados sem que haja prévia penhora, as exceções e objeções de pré-executividade se tornaram pouco úteis. Elas continuam sendo úteis no cumprimento de sentença, porque lá a impugnação exige prévia penhora. É isso. Ainda para concluir, gente, terminado esse período de defesa, com o oferecimento de embargos, etc., o julgamento dos embargos, e tendo havido penhora de bens, porque vocês se lembram que os embargos podem ter sido apresentados independentemente de prévia penhora, mas tendo havido penhora de bens, também na execução por título extrajudicial deve-se passar à fase de expropriação, né? Ou com a adjudicação de bens, ou com a alienação deles particular ou em asta pública, ou com usufruto. Mas aqui eu fico absolutamente tranquilo pelo seguinte, ouçam bem o que eu vou dizer. Os meios de expropriação e as formas pelas quais eles se realizam são idênticas àquelas que nós já estudamos no cumprimento de sentença. Não há diferença nenhuma, não há diferença entre a fase de expropriação
na execução por título judicial e na execução por título extrajudicial. Nós vimos hoje em dia que há uma série de diferenças entre os dois tipos de procedimento, mas não nessa fase expropriatória. Tá? A fase expropriatória desenrola-se da mesma maneira nos dois tipos de execução. Portanto, nós não vamos falar de novo de um assunto que nós já vimos. Tá? São iguais. Já que nós falamos de embargos, gente, eu só queria concluir o meu raciocínio examinando com vocês uma última coisa, que é a seguinte. O Código de Processo Civil tratou dos embargos, que devem ser apresentados 15 dias após a citação, e que tem prazo de 15 dias. Mas o Código também previu o seguinte: realizada a expropriação de bens, seja por meio da adjudicação. Então, feita a expropriação, seja por meio da adjudicação, seja por meio da alienação de bens, ou particular, ou em asta pública, o nosso código previu a possibilidade de, após a expropriação, portanto, numa fase bem mais avançada da execução, serem opostos novos embargos, chamados por isso mesmo de embargos de segunda fase. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dele. Embargos de segunda fase. Vou até pôr aqui, embargos de segunda fase. De segunda fase, para não serem confundidos com os embargos de devedor oferecidos lá no começo da execução, 15 dias após a citação. Se vocês preferirem, se vocês não se localizaram com essa expressão embargos de segunda fase, saibam que eles também são chamados de embargos à arrematação. Ah, professor, agora me soou familiar. Embargos à arrematação ou adjudicação. Né? Embargos à arrematação ou adjudicação. São embargos também, portanto, mecanismos de defesa que também têm natureza jurídica de nova ação e que também são apresentados pelo devedor, pelo executado. E que tem, vocês devem imaginar, uma finalidade específica muito diferente da finalidade dos primeiros embargos lá atrás. Vocês se lembram, os primeiros embargos serviam para que o devedor se defendesse amplamente, apresentando todas as defesas que ele tivesse. Não é? Então, lá atrás, nos primeiros embargos, o executado teve a oportunidade de se defender, alegando o que ele quisesse. Professor, então para que servem esses embargos de segunda fase? Né? Qual é a razão de ser deles? A finalidade deles? Resposta: permitir ao executado suscitar eventuais nulidades, vícios, etc., relacionados à fase expropriatória, especificamente. Isto é, eventuais vícios ou nulidades relacionadas à expropriação, adjudicação, arrematação, etc. Isto é, senhores juízes, muito cuidado aqui. Não se deixem enganar. Esses embargos de segunda fase jamais poderão ser utilizados pelo devedor para alegar matérias que ele já poderia ter alegado nos primeiros embargos. O que ele podia ter alegado lá atrás e não alegou, morreu, precluiu, azar dele, azar do devedor que não alegou.
O que ele poderá alegar nesses segundos embargos, ou embargos de segunda fase, são matérias relativas a essa fase final da execução. Há vícios, invalidades, nulidades relativas à fase expropriatória. Portanto, coisas que, evidentemente, ele não poderia ter alegado nos primeiros embargos, porque nos primeiros embargos ainda não se tinha chegado a essa fase processual. Por exemplo, então, professor, o que ele pode alegar? Muitas coisas relacionadas à arrematação adjudicatória. Por exemplo, nós vimos na aula passada, ou retrasada, sei lá, que a expropriação pressupõe publicação de editais, intimação do executado, que na asta o bem pode ser vendido por qualquer valor, mas não por um preço vil. Então há uma série de formalidades, de cuidados, que a expropriação tem que observar. E se não for observada, o executado pode alegar nesses embargos de segunda fase. Agora, o que precisa muito cuidado de vocês aqui, gente, é o seguinte: qual era o prazo de embargos da primeira fase? 15 dias. Estes embargos de segunda fase não têm o mesmo prazo. Eles têm um prazo muito mais curto, de 5 dias. 5 dias. Professor, por quê? Bom, porque a lei assim o desejou. Né? É o legislador que fixa prazo. Certamente, acho que dá para a gente entender, né? Por que 15 dias para os primeiros embargos e 5 para isso? Porque aqui as matérias alegáveis, gente, são de um universo muito mais restrito. Né? Aqui não serve para qualquer tipo de defesa, é para alegar pontualmente algum vício, alguma deficiência da execução. E da mesma forma, naturalmente, que tem 5 dias para oferecer esses embargos, me parece que, em os juízos recebendo, intima o exequente para manifestar-se também no prazo de 5 dias, isonomia. E aí os embargos correm e são julgados também por sentença, etc. Tá? 5 dias, então, para oferecê-los, 5 dias para respondê-los, o juiz determina eventuais provas que ele entenda que sejam necessárias e, afinal, julga. Tá? Julga. Então, saibam da existência desses embargos de segunda fase, ou embargos à arrematação e à adjudicação, como vocês preferirem, mas tomem cuidado com o prazo. A gente tem visto muitos concursos em que o examinador às vezes se atém a esses detalhes, a essas pequenas diferenças de prazo. Então, cuidado, porque aqui o prazo, os embargos de segunda fase, é de 5 dias. E esses embargos de segunda fase têm também natureza de nova ação. São embargos, afinal de contas. Tudo bem? Antes de concluir o tema da execução fundada em título extrajudicial, eu queria abordar um assunto ou uma questão que eu deixei agora para o final, porque eu acho que, para vocês poderem acompanhar bem, era preciso que vocês tivessem conhecimento do procedimento da execução, que é um problema que tem ficado cada vez mais sério no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, que é o problema das fraudes à execução. Então, eu queria mencionar algumas coisas. Em outras ocasiões, eu até já abordei um pouco o tema da fraude à execução, mas eu queria retomar um pouco isso, porque esse é um assunto que tem ficado candente, cada vez mais importante.
Vocês sabem que a nossa legislação prevê ou estabelece uma diferença entre a fraude contra credores e a fraude à execução. E eu diria para vocês que essa diferença é fundamental, porque a fraude contra credores é instituto do direito civil. Vocês estudam fraude contra credores como tema de direito material, ao passo que a fraude à execução é tema de direito processual. E por que essa diferença? Porque na fraude contra credores, podemos dizer, na fraude contra credores, não há ainda ação em curso quando o devedor aliena bens, tornando-se insolvente. Tá? Então, na fraude contra credores, nós temos alguém que deve, mas ainda não está sendo demandado, não existe processo, não existe ação em curso contra esse alguém. Não é? De tal sorte que quando esse devedor vende seus bens e se torna insolvente, o único prejudicado, o único atingido é o próprio credor. Não há desrespeito aí ao Estado nem ao Poder Judiciário, porque não existe ação em andamento. O único prejudicado é o próprio credor. Cabendo a ele, então, se quiser que haja o reconhecimento da fraude contra credores, ajuizar uma ação autônoma, que vocês sabem, vocês estudam o direito civil, chama-se ação pauliana. Ação pauliana. É a ação de procedimento ordinário que, ajuizada pelo credor, prejudicado pela fraude, não é? E que visa a reconhecida a fraude contra credores, declarar a ineficácia da alienação feita pelo devedor a terceiros. Então, se o credor tiver sucesso na ação pauliana, o juiz vai declarar, em benefício desse credor, que o bem que o devedor vendeu a terceiros, que essa venda é ineficaz. Agora, então, como vocês estão vendo, qual é a dificuldade da fraude contra credores? É que ela exige para o seu reconhecimento uma ação. O juiz não pode declarar a fraude contra credores de ofício, nem nos próprios autos, nem nada. Tem que haver uma ação para que se possa declarar a ineficácia do negócio alienado em fraude contra credor. E isso pode demorar, porque a ação tem um procedimento ordinário. Vocês já podem imaginar a demora que daí advirá. Muito diferente é a situação da fraude à execução. Por que a diferença? Porque na fraude à execução, o devedor aliena bens quando já existe contra ele ação em andamento. Já existe uma demanda do credor contra ele. Vejam, gente, eu não disse que é preciso haver uma execução em andamento. A fraude contra credores exige que haja uma ação em andamento contra o devedor e que, mesmo assim, o devedor aliene os bens do seu patrimônio, tornando-se insolvente. Caso em que, então, a afronta, o prejuízo não vai ser só do credor, mas haverá também aí uma espécie de desrespeito à justiça, ao poder judiciário, porque já existia ação contra aquele devedor e, mesmo assim, ele aliena bens. Não é? Isso só para lembrá-los rapidamente das diferenças entre os dois tipos de fraude. Qual é, digamos assim, a vantagem de ser reconhecida a fraude à execução? Vocês sabem. É que, uma vez que ela é instituto de direito processual, e uma vez que a afronta aí não só ao credor, mas ao judiciário,
O Código de Processo Civil permite que o juiz reconheça a fraude à execução sem necessidade de ação autônoma. O juiz pode reconhecer a fraude à execução incidentalmente, incidenter tantum, no bojo da própria execução. Tudo bem? E é a fraude à execução que nos interessa aqui, porque eu quero abordar. Na verdade, eu estou falando da fraude à execução porque eu quero apresentar a vocês, mostrar a vocês uma novidade trazida pela reforma no sentido de evitá-la. Então, vamos só lembrar o seguinte: já que o que nos interessa é a fraude à execução, o que é preciso que vocês saibam a respeito dela é o seguinte: fraude à execução. Que ela exige basicamente 3 requisitos para se configurar. Então, o juiz vai declará-la, o juiz pode reconhecer a existência da fraude à execução e, incidentalmente, declarar a ineficácia da venda, desde que preenchidos 3 requisitos. Primeiro requisito: que haja ação em andamento, ação em curso. Aliás, esse é o requisito que serve para distinguir quando há fraude à execução, quando há fraude contra credores, porque na fraude contra credores já existe a dívida, claro, senão não haveria credor. Já existe a dívida, mas não existe ação em andamento. Ao passo que na fraude à execução já existe ação em curso. Durante muitos e muitos anos, houve uma enorme controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito do seguinte: o que se considera ação em curso? Desde quando se considera, para fins de fraude à execução, que há ação em curso contra o devedor? Desde o momento em que ela é ajuizada, ou desde o momento em que o devedor tenha sido citado? Então, atentem para cá para vocês entenderem. Para que haja fraude, gente, é preciso que o devedor faça o quê? Aliene bens, se desfaça de bens do seu patrimônio, tornando-se insolvente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o fundamental é que haverá fraude à execução quando houver alienação de bens, em prejuízo do credor. Agora, para que a fraude seja a execução, é preciso que no momento em que esta alienação seja feita, já exista a ação em curso. Agora, o que a gente considera como ação em curso para esses fins? O momento em que ela é distribuída ou o momento em que o devedor é citado? Como eu disse, durante muitos e muitos anos houve uma certa controvérsia. Eu mesmo cheguei até a escrever, numa certa ocasião, a respeito disso, e isso já faz uns 15 anos, mais ou menos, ou até mais, sustentando, eu achava, né, cheguei a sustentar, que seria a partir da propositura da ação. Porque me parecia justamente que é entre a propositura da ação e a citação que havia mais risco de o devedor desaparecer com os bens. Sempre me pareceu assim. E sempre me pareceu que o Código considera ação proposta desde o momento em que a ação é distribuída. No entanto, hoje não há mais discussão a respeito. Para fins de fraude à execução, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a alienação tem que ser feita depois que o devedor foi citado. Citado. Se a alienação ocorreu antes, não haverá fraude à execução, mas fraude contra credores. Bom, não preciso nem dizer a vocês que há um risco aí. Qual?
Por favor, não estou querendo fazer nenhum tipo de insinuação, mas vamos imaginar, num caso hipotético, que o oficial de justiça vá citar o devedor. E o devedor sabe que se ele for citado, daí para diante, se ele vender bens, haverá possibilidade do reconhecimento de fraude e execução. Se o devedor falar assim para o oficial de justiça, olha, tudo bem, pode me citar, mas me cita amanhã. E o oficial de justiça, então, concorda e volta para fazer a citação só amanhã. E o devedor vende todos os seus bens de hoje para amanhã. Pelo entendimento pacificado, não haveria fraude à execução, mas fraude contra credores. Tá? De qualquer maneira, esse é um assunto pacificado, não vou ficar discutindo isso com você. Tem que ter havido citação para que a alienação seja em fraude à execução. Esse é o primeiro requisito, não é o único, por favor, é o primeiro requisito. Agora, tomem um pouco de cuidado com o seguinte, gente. Se nós falamos de uma execução, fundada em título extrajudicial, isso significa que essa execução não terá sido precedida de nenhum processo de conhecimento. A única citação terá sido a citação ocorrida já no processo de execução. O que significa dizer que o primeiro requisito para poder ser reconhecida a fraude é que a alienação tenha ocorrido daqui para diante. Se a alienação ocorreu daqui para trás, quando muito poderá haver fraude contra credores. Certo? Agora, mais interessante do que isso, se a execução for de título judicial, for, portanto, cumprimento de sentença, antes do início dessa fase, terá havido o quê? A fase de conhecimento. Fase de conhecimento. E é nesta fase de conhecimento, inclusive, em que terá havido a citação do réu. Pois bem, a partir de quando poderá ser reconhecida a fraude, ou melhor, a alienação tem que ter ocorrido quando, para que ela possa vir a ser considerada em fraude à execução, desde que preenchidos os demais requisitos que nós vamos estudar daqui a pouco. É preciso que a alienação tenha ocorrido da citação, como nós acabamos de ver, para adiante. Então, se a pessoa vendeu bens desde o momento que ela foi citada, se ela passou a vender bens tornando-se insolvente, o primeiro requisito, que é a existência de ação em andamento, está preenchido. Isso significa dizer, gente, o seguinte: o primeiro requisito não é que haja execução em curso. O primeiro requisito é que haja ação em curso, ação essa na qual o devedor já tenha sido citado. Esse é o primeiro requisito. Então, voltando aqui, só um minuto. Então, primeiro requisito da fraude à execução: ação em andamento, seja de conhecimento, seja de execução, seja até mesmo cautelar, na qual o executado já tenha sido citado. O importante é que haja a citação. Então, esse é um primeiro requisito necessário para que o juiz possa reconhecer que a fraude foi à execução e não contra credores. Mas se é um requisito necessário, não é o único, não é um requisito suficiente por si só. Esse requisito não basta. Aliás, geralmente esse é o requisito mais fácil de ficar demonstrado. É só ver a data em que o bem foi vendido, ver a data em que o devedor foi citado no processo, para verificar se esse requisito foi preenchido ou não. Segundo requisito, é preciso que se verifique a insolvência do devedor. Esse é um requisito mais ou menos óbvio.
Porque se o devedor não se torna insolvente, ele continua tendo bens suficientes com o que o credor não tem nenhum prejuízo. Não vai haver fraude à execução. Vocês concordam? É o que os latinos chamavam de eventus damni. Tem que haver algum dano decorrente da venda. Senão não há fraude. E para que haja dano é preciso que o devedor se torne insolvente. Algumas questões importantes e fundamentais aqui, gente. Muita atenção. Primeiro, professor, como é que a gente prova esse requisito? Como é que o credor, ao pedir ao juiz que reconheça e declare a fraude à execução, vai provar que o devedor, ao vender determinado bem, ficou insolvente? Resposta: se o oficial de justiça não localiza bens do devedor, e o devedor também não indica bens do seu patrimônio, presume-se a insolvência. Então, se o oficial de justiça tenta localizar bens, faz aquela pesquisa do Banco Central lá para ver se a pessoa tem depósito, não são localizados bens do devedor, e ele também não indica bens penhoráveis, presume-se a insolvência. Então não vai ser o exequente que vai ter que provar a insolvência do executado. Se não localizar bens, presume-se que o executado é insolvente. E se ele executado, quiser afastar essa presunção, ele é que tem que indicar bens do seu patrimônio sobre os quais a penhora possa recair. E aqui, gente, tem um dos aspectos mais complexos da fraude à execução, que eu peço a atenção de vocês, porque senão vocês não vão entender. Qual é? É de que este segundo requisito, qual seja o da insolvência, é um requisito que o juiz só pode examinar, só deve examinar, na fase de execução. Este requisito o juiz só verificará, só examinará na fase de execução. Por que que esse segundo requisito, por que que essa observação é relevante? Pelo seguinte, nós acabamos de ver o seguinte: quando há o cumprimento de sentença, esse cumprimento de sentença normalmente é precedido de uma fase de conhecimento. Tudo bem? E nós já vimos que o primeiro requisito da fraude à execução é que a alienação de bens tenha ocorrido após a citação, ainda que essa citação tenha ocorrido lá atrás, na fase de conhecimento. Então, se houver uma alienação aqui, o primeiro requisito está preenchido. Houve uma alienação posterior à citação. Só que aí vem a pergunta: feita esta alienação, no mesmo momento em que ela é feita, o juiz já pode reconhecer e declarar a fraude à execução? Resposta: não, porque o segundo requisito é que o devedor esteja ou fique insolvente. E este segundo requisito só pode ser verificado na fase executiva. É só aqui que o juiz vai verificar se o devedor está ou não insolvente. Em o juiz verificando que o devedor, na fase executiva, está insolvente, aí estará preenchido o segundo requisito, com o que o juiz poderá declarar a fraude ocorrida lá atrás, na fase de conhecimento. Por que é importante que vocês percebam essa dissociação? A alienação pode ter ocorrido na fase cognitiva, mas a insolvência só pode ser verificada na fase executiva. Por quê? Porque pode acontecer que entre isto e o início da execução,
o patrimônio do devedor cresça novamente. Ele ganha na loteria, ele recebe uma herança, ele fica rico, ele trabalha. Enfim, ele ganha dinheiro. O patrimônio dele aumenta. Se o patrimônio dele aumenta, quando chegar na fase de execução, que é a fase em que efetivamente nos interessa, porque pode haver penhora de bens, para que o juiz vai decretar fraude lá atrás? Não tem mais prejuízo. O devedor enriqueceu. Então precisa aguardar a fase de execução para que esse requisito da insolvência possa ser aferido. Só que aferida a insolvência, o reconhecimento da fraude poderá recair sobre alienações ocorridas anteriormente na fase de conhecimento, desde que posteriores à citação. Até aqui, como é que estamos? Isso significa dizer uma coisa importante, que pouca gente compreende, mas vocês vão compreender agora se eu disser a seguinte frase. Isso significa dizer que a fraude à execução só pode ser reconhecida pelo juiz e declarada pelo juiz em que fase? Na fase de execução. Porque é só aí que dá para verificar se o devedor está ou não insolvente. Só que reconhecida a insolvência e declarada a fraude, o juiz declarará ineficaz quais vendas? Só as ocorridas na fase de execução? Não, as vendas, as alienações ocorridas desde a citação na fase de conhecimento. A jurisprudência vem entendendo, inclusive, veja que coisa mais interessante, que se tiver havido várias alienações de bens, e verificando-se a insolvência do devedor, o que o juiz vai fazer? Ele vai declarando a ineficácia das mais recentes, até que o patrimônio do devedor volte a ser suficiente. Então, assim, primeiro o juiz declara a ineficácia desta alienação. Se for suficiente para recompor o patrimônio do devedor e para ele fazer frente às dívidas, o juiz não vai precisar declarar a ineficácia das anteriores. Mas se não for suficiente, o juiz declara a ineficácia da segunda mais antiga, ou perdão, da segunda mais recente. E assim por diante. Compreendem? Então é curioso, né? Porque são dois requisitos, que haja ação em andamento, com citação, e que haja insolvência. Mas esses dois requisitos não são aferidos no mesmo momento. A alienação pode ocorrer lá atrás, desde que haja citação no processo de conhecimento. Já a insolvência só pode ser verificada na fase de execução. Do que resulta, então, que para que a fraude seja decretada, a gente tem que estar na fase de execução, porque o seu segundo requisito só pode ser examinado nessa fase. O problema, gente, até aqui está muito tranquilo. O problema é que, atualmente, a fraude à execução exige um terceiro requisito. E esse é o grande problema. Tem sido o grande problema. E o grande perigo. Que é qual? Para que seja reconhecida e declarada a fraude à execução, é preciso que haja a prova de má fé. Má fé. Má fé. Então, que haja ação em andamento, insolvência e má fé. E essa talvez seja a grande novidade da última década, talvez, a respeito da fraude à execução. Por quê? Até alguns anos atrás, 5 anos, talvez um pouco mais, preenchidos os 2 primeiros requisitos da fraude, a jurisprudência entendia que o terceiro requisito, a má-fé,
era presumida na fraude à execução. Não havia, portanto, necessidade de provar a má-fé do adquirente, do terceiro adquirente. Portanto, esse requisito era um requisito simples, a má-fé era presumida. Aliás, era isso uma das diferenças mais contundentes que havia entre fraude contra credores e fraude à execução. Que na fraude contra credores era preciso provar a má-fé, ao passo que na fraude à execução a má-fé era presumida. Hoje em dia, o STJ entende que a má-fé não é presumida, em princípio. Pode até ser presumida a má-fé do devedor, porque afinal de contas já existe uma ação contra ele, ele já foi citado. Mas não é presumida a má-fé do adquirente, de quem comprou do devedor. Não é presumido o consilium fraudis, né, para usar mais uma vez uma expressão latina. Tem que provar o consilium fraudis. O que não é fácil. Provar a má-fé do adquirente não é fácil. Então, hoje o STJ entende que precisa, além de provar que já existia ação em andamento, com o executado citado, com o devedor citado, além de provar, além de ter que ficar caracterizada a insolvência do devedor, é preciso demonstrar a má-fé do terceiro. Mas para facilitar a vida, não sei se essa expressão é adequada, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, que é a súmula 375, que vai dizer o seguinte, eu já falei dessa súmula aqui, espero que vocês se lembrem. 375, STJ. O que essa súmula vai dizer? Ela diz assim, bom, primeiro, não vou falar da súmula ainda, mas primeiro, a regra do STJ é que para ficar caracterizada a fraude, é preciso provar a má-fé do terceiro. Essa é a regra. O que essa súmula vai dizer é, resumidamente, que se na execução já tiver havido penhora, na execução já tiver havido penhora, e esta penhora tiver sido averbada no registro de imóveis, portanto nós estamos falando de penhora de bens imóveis, né? Se a penhora recair sobre imóveis e ela for averbada a partir da averbação, a má-fé é presumida. Então, essa é a única folga, digamos, que o credor tem. Se a penhora, na fase de execução, recair sobre um imóvel e for averbada, aí a má-fé é presumida. Nem poderia ser de outra forma. Por que vocês acham que aí a má-fé do adquirente é presumida? Porque se a penhora está averbada no registro de imóveis, quando o adquirente comprou o imóvel, ele tomou ciência de que o imóvel estava penhorado, porque a averbação consta do registro imobiliário, da certidão imobiliária. Então vejam, gente, que com esse entendimento, a vida do credor complicou-se. Porque os dois primeiros requisitos são relativamente fáceis. A existência de ação em andamento com citação do devedor é de fácil verificação. A insolvência também, não encontrando bens, presume-se a insolvência. Mas a má-fé só vai ser presumida depois da averbação da penhora. Então, aqui é preciso ter um seguinte cuidado, que muita gente tem confundido. O STJ absolutamente não está dizendo que só há fraude à execução depois da averbação da penhora. Não é isso que o STJ está dizendo. Pode haver fraude à execução desde a citação no processo de conhecimento. Mas para que seja reconhecida essa fraude, é preciso que fique provada a má-fé do adquirente. O que o STJ reconhece, no entanto, é que se já havia averbação da penhora, essa má-fé será presumida.
Portanto, dá para a gente dizer o seguinte, só a partir de quando o credor relaxa? O professor nunca, o credor não relaxa nunca. Bom, mas assim, digamos que ele pode respirar um pouco mais aliviado se ele conseguir penhorar um imóvel do devedor e este imóvel ser averbado no registro de imóvel. Porque aí o devedor não vai conseguir vender para ninguém. E se vender vai ser em fraude à execução. Bom, professor, você entrou nisso, mas você estava falando de execução por título extrajudicial, aí você entrou nesse assunto. O que tem? Tem algum link entre esses dois assuntos? Professor, bom, link tem, porque estamos falando de execução, né? Mas eu diria que tem um link mais importante do que esse, que foi o que me fez trazer esse assunto. Que é o seguinte, gente. Quando o Código trata da execução de título extrajudicial, que é o que nós estamos estudando, o legislador trouxe uma novidade importante, interessante para nós e que tem sido subutilizada ainda, que é a novidade prevista no artigo 615, letra A, do Código de Processo Civil. Que um credor cuidadoso, um credor cauteloso, com bom advogado, pode utilizar, deve utilizar, é um recurso muito interessante. Que consiste em quê? Bom, nós estamos falando primeiro, esse artigo 615, letra A, está no livro que trata da execução por título extrajudicial. O que diz esse artigo 615A? Bom, por tudo que nós estudamos, então, bom, nós vamos ter uma petição inicial. O devedor vai ser citado. Lembrem, estamos falando de título extrajudicial. Citado. Vai ter lá o seu prazo de 15 dias para querendo oferecer embargos, etc. E numa certa hora é de se imaginar que ocorra aqui a penhora de bens. E que, se ela recair sobre imóvel, ela vai ser averbada. Bom, de acordo com a súmula 375 do STJ, só se poderá presumir a má-fé do adquirente para fins de reconhecimento de fraude à execução daqui para diante. Então, só vai haver presunção de má-fé depois da averbação da penhora. O que esse artigo 615, letra A, faz? Qual é o mecanismo que ele criou? Esse artigo 615, letra A, é uma ferramenta que a lei dispõe em favor do credor, do exequente, ferramenta por meio da qual este exequente vai conseguir antecipar, por uma fase muito mais inicial do processo, a presunção de má-fé em caso de eventual venda. Tá? Então, qual é a finalidade desse artigo? Antes de eu explicar em que ele consiste, qual é a finalidade? Dar ao credor exequente cauteloso uma ferramenta para ele se proteger, fazendo com que, caso o devedor venda bens, a presunção de má-fé do adquirente se antecipe para uma fase muito mais inicial do processo, e não apenas somente a partir da averbação da penhora. Tudo bem? Em que consiste esse mecanismo do artigo 615, letra A? Diz o seguinte: ajuizada a execução por título extrajudicial, promovida a execução por título extrajudicial, o exequente poderá pedir uma certidão da distribuição dessa ação, certidão que ele pode pedir ou ao distribuidor, onde a
a execução foi distribuída, ou diretamente para o cartório onde essa execução está correndo, onde ela caiu. Vocês sabem, né, gente? Quando chega um processo qualquer onde tem mais de uma vara, primeiro ele passa para o distribuidor para distribuir para uma das varas. Aí vai ser feito um sorteio e aquele processo vai correr, vai ser sorteado para correr numa determinada vara. Tanto faz pedir essa certidão para o próprio distribuidor ou para a vara em que a execução caiu. Então eles vão fornecer uma certidão dizendo que no dia tal, a tantas horas, o credor fulano de tal distribuiu uma execução por título extrajudicial contra o devedor tal, RG tal, no valor de tantos mil reais. Então o credor vai ter essa certidão em mãos. Sabem o que o credor pode fazer com essa certidão? Levá-la a registro onde o executado tiver bens. Levar a registro onde o executado tiver bens. Para que essa certidão, então, seja averbada, fique constando. Lá onde o bem está registrado. Deixa eu fazer algumas observações iniciais aqui. Primeiro, não sei se vocês concordam comigo, então, que essa ferramenta tem funcionado muito bem quando o devedor tem dois tipos de bens. Primeiro, bem imóvel, porque os bens imóveis é que são registrados. Tá? Então, basta verificar onde o devedor tem imóveis, levar essa certidão lá, que o oficial do registro de imóveis vai anotar, vai averbar que tem uma execução em andamento. E outro tipo de bem que funciona muito bem é veículo, porque os veículos também são registrados, não no registro de imóveis, naturalmente, mas nos departamentos de trânsito. E o departamento de trânsito também averba, também faz constar a existência de execução. Em outros tipos de bem, talvez isso não funcione, porque, sei lá, se a penhora recair sobre o quê? Um relógio, não vai ter onde averbar. Não é? Móveis, não vai ter onde averbar. Mas veículo e imóvel funciona muito bem. De tal sorte, aqui é que é o ponto importante. Feita essa averbação no registro de imóveis, no cadastro dos veículos, lá no departamento de trânsito, etc. A partir deste momento, se o bem for vendido, seja para quem for, presume-se a fraude à execução. Não vai ser mais necessário provar a má-fé. A fraude à execução será presumida. Mesmo que o devedor ainda não tenha sido, isso é importante, a fraude à execução será presumida, mesmo que o devedor não tenha sido citado. Aqui, para a caracterização da fraude, basta ter sido ajuizada a execução e averbada a certidão. Até porque quem comprar vai comprar ciente de que existe aquela execução em curso, e, portanto, a má-fé vai ser presumida. Tá. Tudo bem até aqui, gente? Então, esse é um mecanismo muito útil. Né? Depois em casa, nós não temos muito tempo hábil aqui, eu convido vocês a lerem esse artigo 615, letra A, para saber detalhes sobre o procedimento, como faz para levar, qual é o prazo que tem para levar essa certidão no registro, como é que funciona, etc. São pequenos detalhes que depois em casa vocês vão dar uma lida. Artigo 615, letra A. O que eu quero abordar com vocês agora é uma questão mais complicada do que essa, que é a seguinte. Vejam que esse artigo foi previsto,
foi incluído no Código de Processo Civil como uma ferramenta nas execuções por título extrajudicial. O artigo 615, letra A, fala de título extrajudicial. Mas, imediatamente, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta. Será que nós não nos poderíamos valer desse mesmo mecanismo? E talvez até com mais razão de ser no cumprimento de sentença? Porque, vejam, se nós estamos falando de cumprimento de sentença, nós já tivemos aqui uma fase de conhecimento. Né? Que terminou com a formação do título judicial e começou aqui o cumprimento de sentença. Bom, são 3 requisitos para a fraude e execução. Que tenha havido alienação de bens daqui para diante. Que o devedor, nesta fase, fique insolvente. Por isso mesmo que a fraude só pode ser decretada daqui para diante. Mas, terceiro requisito, que se prove a má-fé do adquirente. E a má-fé só é presumida depois que tiver havido, em princípio, a averbação da penhora, súmula 375 do STJ. A pergunta que se formula é: iniciada a fase de cumprimento de sentença, portanto, iniciada a fase de execução, não seria possível, por analogia ao artigo 615, letra A, pedir ao cartório a emissão de uma certidão para poder também averbá-la no registro de imóveis ou no Detran, etc. Para que a má-fé passe a ser presumida não só da averbação da penhora para frente, mas do início da execução para frente. Seria uma boa garantia, né, em favor do exequente. Entenderam a pergunta? Quer dizer, será que esse artigo 615, letra A, previsto para execução de título extrajudicial, pode ser aplicado por analogia também ao cumprimento de sentença? E o entendimento que vem prevalecendo, e aqui em São Paulo hoje ele é absolutamente tranquilo, tem até parecer da Corregedoria Geral da Justiça aqui de São Paulo, é no sentido de que é perfeitamente possível essa aplicação por analogia. Iniciado o cumprimento de sentença, portanto, depois de passados aqueles 15 dias, sem pagamento voluntário, em que começa a fase de execução, é possível pedir uma certidão e averbá-la no registro de imóveis ou no Detran, a partir do que presume-se a má-fé de quem comprar o bem. Com isso se antecipa alguns meses, talvez, a presunção de má-fé. E há, como eu disse a vocês, pelo menos aqui em São Paulo, um parecer da Corregedoria Geral de Justiça, ordenando ao registro de imóveis, determinando ao registro de imóveis, que se chegar uma certidão dessas, ela seja averbada. Tá. Agora, eu tenho uma... Vocês permitem que eu aprofunde um pouco mais nesse assunto, talvez? Porque acho que esse é um assunto que tem ficado candente, assim como eu disse, é um assunto que tem ficado de uma importância extraordinária. Esse mecanismo do artigo 615, letra A, que nós acabamos de estudar, que é uma certidão de que a execução começou, nós vimos, ele foi previsto para execução de título extrajudicial e ele vale por analogia para o cumprimento de sentença. Mas é um mecanismo que pressupõe que a execução já tenha se iniciado. A questão, talvez, que pode ser suscitada é a seguinte: vamos imaginar cumprimento de sentença. A questão que eu vou suscitar tem a ver com cumprimento de sentença. Isso significa dizer que antes do início da execução esteve em andamento a fase de cumprimento de sentença. E nós já vimos que desde o momento em que o devedor é citado, em ele vendendo bens, o primeiro requisito já está preenchido.
Então, vamos imaginar que eu seja credor. Eu sou credor. Estou movendo uma ação de conhecimento. Ação de conhecimento contra o devedor. Ganhei em primeira fase. Tenho toda a chance do mundo de ganhar na fase recursal, transitar em julgado para poder começar a execução. Só que eu não ganhei ainda. Não dá para eu começar a execução porque ainda tem recurso pendente no tribunal. E eu descubro que o devedor, que tem um único bem, colocou esse bem à venda. A execução não começou ainda, eu não posso me valer do artigo 615, letra A. E eu tenho medo de que se ele vender, bem, o primeiro requisito vai estar preenchido, ele está vendendo depois que ele está citado. Mas e a má-fé? Como é que depois eu vou provar a má-fé do adquirente? A presunção de má-fé só vem depois que tiver sido ou averbada a penhora, ou pelo menos averbada a certidão do início da execução. E agora, tem alguma providência que vocês recomendam que eu tome? Vocês entenderam a pergunta? Quer dizer, eu estou falando de uma fase em que o sujeito quer vender bens antes de iniciar a execução. Antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença. Como é que se chama quando eu estou diante de uma situação que é muito plausível, eu não tenho certeza ainda de que eu não tenho certeza ainda de que eu vou ganhar. Mas é muito plausível que eu ganhe. Inclusive já tem uma sentença favorável de primeiro grau, sei lá, ou tem muita prova de que eu vou ganhar, é muito verossímil o que eu estou alegando. E existe um risco muito grande de que o devedor aliene bens, etc., para terceiros, eventualmente de boa fé. Existe alguma providência que eu possa tomar? Se a fase de execução não começou ainda e eu quero impedir alguma alienação que possa tornar o devedor insolvente, eu vou ter que fazer uso de alguma providência cautelar, medida cautelar, ou de arresto de bens. Protesto contra alienação de bens é uma medida cautelar também. Enfim, uma medida cautelar. Medidas cautelares essas que geralmente são averbadas no registro de imóveis também. De tal maneira que não é que se vai proibir a venda do bem. Mas quem comprar, compra ciente e depois não vai poder alegar boa fé. Com isso o credor se protege. De tal sorte que, mais para frente, se a execução começar e se verificar que ele é insolvente nessa fase, o juiz já vai poder presumir que a alienação lá atrás terá ocorrido em fraude à execução. Então, mesmo antes da execução, admite-se o uso de medidas cautelares. Providências cautelares da parte do credor, do autor da ação, para impedir que o devedor aliene bem, se tornando insolvente. Tudo bem, gente? Deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês, muito importante. Quer dizer, nós acabamos de tratar, voltando um pouquinho atrás, nós acabamos de tratar do artigo 615, letra A, e vimos que ele pode ser aplicado tanto na execução de título extrajudicial, quanto na execução de título judicial, que ele pressupõe a emissão de uma certidão de que a execução foi iniciada, que deve ser levada onde o devedor tem bens, para ela ser averbada. Não foi isso que nós falamos? Isso pressupõe, gente, que o advogado do exequente, o advogado do credor, ao promover a execução, ou antes até, tenha cuidado de dar uma pesquisada para tentar encontrar onde que o executado tem bem. O que adianta vocês pedirem essa certidão do artigo 615, letra A, se expedida a certidão vocês não sabem onde levar? Porque vocês precisam levar essa certidão onde? Não é em qualquer lugar. Vocês precisam levar para ela ser averbada onde o executado tem bens.
Então, é importante vocês verificarem se ele tem algum imóvel, onde que esse imóvel está registrado, para poder levar essa certidão lá, para ela ser averbada lá. Ela não vai ser averbada em qualquer registro de imóveis. Ela vai ser averbada no registro de imóveis onde o bem do devedor estiver registrado. Tá? Então, essa providência, essa ferramenta é muito útil, muito importante, mas ela pressupõe que o advogado do exequente seja o quê? Qual a palavra? Seja ativo, né? Seja bom advogado. Tudo bem? Bom, acho que com isso eu dei um panorama bastante completo de o que tentar fazer para evitar a fraude à execução, né, dentro do possível. Antes ainda, mais uma vez, de encerrar o procedimento da execução de título judicial e da execução de título extrajudicial, agora que vocês conhecem os dois procedimentos e a diferença entre ambos, eu queria falar uma palavrinha a vocês a respeito do seguinte. E agora a gente retoma uma coisa que eu falei na nossa primeira aula de execução. Eu disse para vocês o seguinte: depois da reforma, o procedimento da execução de título judicial e o da execução por título extrajudicial é muito diferente, porque só na execução por título extrajudicial forma-se um novo processo no qual o executado precisa ser citado. Já no cumprimento de sentença não há um novo processo e nem o executado precisa ser citado, porque a fase de cumprimento de sentença é só um prosseguimento do processo que já havia se iniciado lá atrás na fase de conhecimento. Mas eu disse a vocês, gente, que há 3 títulos judiciais, 3 exemplos de título judicial, que, embora sejam títulos judiciais, quando eles são executados, eles têm que implicar na formação e criação de um novo processo. Será que vocês se lembram quais são esses títulos que são judiciais, mas a execução embasada neles implica na criação de um novo processo? Quais são eles? São a sentença penal condenatória, a sentença arbitral e a sentença estrangeira. Então, eu diria para vocês, não é muito comum execuções fundadas nesse tipo de título. Não digo que seja excepcional, etc., mas não é o nosso dia a dia, né? Por isso que eu deixei para falar desse assunto mais para o fim. O que nós temos aí? 3 exemplos de títulos executivos judiciais. Só que com a peculiaridade de que, embora judiciais, eles não terão sido precedidos de nenhuma fase de conhecimento cível anterior. A sentença penal condenatória, o processo anterior é um processo criminal. A sentença arbitral, o processo anterior é um processo de arbitragem, não é um processo em juízo. E a sentença estrangeira, a mesma coisa, até teve um processo, mas não aqui no Brasil, por isso que a sentença é estrangeira. Então, quando o credor vai promover a execução com base nesses títulos, tem que se criar um novo processo. Vocês estão de acordo? Porque não tem nada antes deles, não tem um processo anterior. O que significa, então, dizer que, neste caso, a execução vai começar com uma petição inicial, requisitos lá no artigo 282 do CPC, petição inicial normal, vai se formar um novo processo, bonitinho, autuado e tal, distribuído. E se tudo estiver em ordem e a petição inicial estiver em termos,
o juiz vai ter que expedir aqui, não tem jeito, um mandado de citação. Então, vejam, é uma execução de título judicial, sem dúvida, mas, dadas as peculiaridades do título, forma-se um novo processo e o executado tem que ser citado. Só que aqui é que vem o ponto, gente. Citado para quê? A execução, lembrem, não é de título extrajudicial, ela é de título judicial. Então, ele vai ser citado para quê? Precisa fazer a citação. Só que feita a citação, daqui para diante o procedimento vai ser o do título judicial. Portanto, eles não vão ser citados para em 3 dias pagar e opor embargos em 15 dias. O devedor, nos 3 casos, ele é citado para em 15 dias pagar, 15 dias pagar, sob pena de não pagando nesses 15 dias, prosseguir-se a execução acrescida de multa de 10% com penhora de bens. Então, e o mecanismo de defesa do executado será qual no momento oportuno? Lembrem-se, é execução de título judicial. Qual é o mecanismo de defesa? Impugnação a ser apresentada depois que for realizada a penhora. Então, o que eu queria dizer para vocês? O procedimento a ser observado, gente, quando a execução estiver fundada num desses títulos, o procedimento é o do cumprimento de sentença. Tudo igualzinho ao cumprimento de sentença. Com a única ressalva de que, primeiro, forma-se um processo autônomo, porque não tem jeito. E segundo, em vez de o executado ser intimado na pessoa do seu advogado, para pagar em 15 dias, aqui ele vai ser citado. Mas, de resto, afora essas 2 ressalvas da necessidade de citação e da formação de um processo autônomo, o procedimento é o de cumprimento de sentença, artigo 475. Tá certo? Tudo bem? Bom, gente, se vocês acompanharam aqui, então eu acho que eu dou por concluída esse exame da execução por quantia fundada em título judicial e execução por quantia fundada em título extrajudicial. Porque eu quero começar a examinar com vocês, a gente não tem muito tempo, 2 tipos de execução por quantia, 2 tipos específicos de execução por quantia, que tem um procedimento, digamos, especial. São execuções por quantia, mas cujo procedimento foge um pouco do comum que nós estudamos até agora. Quais são essas 2 execuções especiais, digamos assim, previstas pelo Código de Processo Civil? A primeira é a execução contra a fazenda pública. Vocês sabem que tudo que é contra a fazenda pública tem alguma coisa de diferente. E a segunda execução especial que nós vamos examinar é a execução de alimentos, que também tem um procedimento, ou que pode ter um procedimento diferenciado. Então, a nossa tarefa, para o nosso estudo ficar completo, é ter pelo menos um panorama da execução contra a fazenda pública e a execução de alimentos. Começando pela execução contra a fazenda pública, que vem prevista nos famosos artigos 730 e seguintes do Código de Processo Civil. Artigos 730 e seguintes. É dela que nós vamos falar. Primeiro, gente, o que eu chamo de execução contra a fazenda pública? Que eu preciso que isso fique claro. É aquela execução em que a fazenda pública figura como
executada. Então, é a execução de alguém contra a fazenda pública. Em que ela figura como devedora, não como credora. Vocês sabem, esse tipo de execução contra a fazenda pública é e continua sendo regida pelo Código de Processo Civil, artigos 730 e seguintes, que eu escrevi lá atrás. Não confundam essa situação, regida pelo Código de Processo Civil, que é a execução contra a fazenda pública, com a execução promovida pela fazenda pública, que ocorre justamente quando a fazenda pública for acreedora. Essa aqui, que não vai nos interessar nesse momento, é a chamada execução fiscal, que é regida não pelo Código de Processo Civil, pelo menos em caráter principal, mas por uma lei específica de 1980, que é, acho que 6.880, não é isso? Lei 6.800, é a lei de execução fiscal. Acho que é isso, 6.880 de 1980, lei de execução fiscal. Essa não interessa agora, só estou mencionando. O que vai nos interessar, o que o Código de Processo Civil trata, essa aqui vocês aprendem mais no direito tributário, execução fiscal. Aqui nos interessa, aqui no processo civil, é a execução contra a fazenda pública. Lembrando que fazenda pública para nós, isso eu tenho dito quase desde a primeira aula, é uma expressão que abrange, ou pode até ser substituída por pessoa jurídica de direito público. O que abrange as da administração direta e indireta, por exemplo, a direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Tá? Então, é isso que nos interessa. X contra a fazenda pública. Bom, a primeira dúvida que pode surgir aqui é a seguinte. Esse tipo de execução contra a fazenda pública, acho que não há nenhuma dúvida que ela pode estar fundada em título judicial. Claro, é perfeitamente possível haver uma sentença contra a fazenda pública, impondo à fazenda pública uma condenação e que precisa ser executada. A questão é, pode haver contra a fazenda pública execução fundada em título extrajudicial? Uma promissória, uma duplicata, sei lá, contra a fazenda pública? Perfeitamente sim. Existe, para afastar qualquer tipo de controvérsia, existe uma súmula do STJ, a súmula 279, dizendo, cabe contra a fazenda pública, execução fundada em título extrajudicial. Só para ilustrar isso, durante muito tempo a própria Fazenda e alguns processualistas sustentaram que não deveria caber esse tipo de execução pelo seguinte, diziam lá os processualistas, não cabe execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, porque execução por título extrajudicial não está sujeita a reexame necessário. Quer dizer, vocês lembram que a sentença contra a Fazenda Pública tem que passar pelos 2 graus de jurisdição, sentença contra a Fazenda Pública está sujeita a reexame necessário. Então, alguns processualistas diziam, como o título extrajudicial não passa por reexame necessário, ele não pode ser executado. Gente, desculpem, nada mais equivocado. Felizmente, o STJ editou a súmula 279. O reexame necessário é requisito para a constituição de título judicial. Então, sim, o título judicial precisa ter passado pelo reexame necessário. Mas se o título é extrajudicial, não faz o menor sentido falar em reexame necessário, porque reexame necessário pressupõe título que se forma perante o judiciário. Se nós estamos falando de título extrajudicial, não tem cabimento mesmo, não teria cabimento falar em reexame. Tá? Então, hoje está pacificado. Seja título judicial, seja título extrajudicial, é possível ajuizar execução contra a Fazenda Pública. Bom, eu diria para vocês, só vai dar tempo de eu introduzir o assunto, nosso tempo está acabando. Só vai dar tempo de eu dizer para vocês o seguinte, a execução contra a Fazenda Pública
é muito particular, em primeiro lugar, pelo seguinte: vocês viram o esforço que eu tive aqui, o trabalho de mostrar para vocês que, desde a reforma de 2005, 2006, que alterou o procedimento da execução, surgiu um procedimento dúplice. Deixou-se o sistema unitário e passou para um sistema dúplice, em que o procedimento da execução varia conforme ela esteja fundada em título judicial ou fundada em título extrajudicial. É ou não é? Os procedimentos são completamente diferentes, porque num caso há a criação de um novo processo, no outro caso não há a criação de um novo processo. Pois bem, quando se trata de execução contra a fazenda pública, o primeiro ponto importante é o seguinte: não importa se a execução estiver fundada em título judicial ou em título extrajudicial, o procedimento será o mesmo. Então, veja, estamos falando especificamente de execução contra a fazenda. Tanto faz se essa execução estiver fundada em título judicial ou em título extrajudicial, o procedimento será o mesmo. Procedimento esse que se caracterizará sempre pela formação de um processo de execução em que a fazenda tem que ser citada. Então, mesmo que se trate de cumprimento de sentença, mesmo que se trate de execução de título judicial, em se tratando de fazenda, forma-se um novo processo e a fazenda tem que ser citada. Foge-se à regra, portanto, do procedimento de sentença normal. Isso nos obriga, então, gente, e aqui eu termino a aula, a fechar, como se diz, a fechar o nosso rol para dizer o seguinte: hoje em dia, a regra é a seguinte: havendo cumprimento de sentença, não há um novo processo, cumprimento de sentença. Mas até agora nós tínhamos visto 3 exemplos de títulos judiciais, 3 exemplos, que, quando a execução se fundar neles, forma-se um novo processo. Quais eram esses exemplos? Sentença estrangeira, sentença arbitral, sentença penal condenatória. São títulos judiciais e que implicam na formação de um novo processo. Agora nós somos obrigados a acrescentar uma 4ª hipótese, em que pode haver título judicial, mas vai ter que se formar um novo processo com a citação do devedor. Qual é esse 4º exemplo? Sentença contra a fazenda, se a executada for a fazenda pública, mesmo que o título seja judicial, vai haver a formação de um novo processo. E a fazenda terá que ser citada. Então, são 4 exemplos de títulos judiciais, que apesar de judiciais, formam-se um novo processo. A penal, a estrangeira, a arbitral e a sentença contra a fazenda pública. Tá? Eu paro aqui, na próxima aula a gente termina isso, aí eu entro com vocês no procedimento da execução e na execução de alimentos.